Número 10, Levítico, capítulo de número 26, verso 3, já está no telão, você pode acompanhar também na sua Bíblia, o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Você pode dizer amém? Repita comigo: andardes. Mais uma vez, andardes. Agora guardardes. E agora cumprirdes. Quero ler novamente: se andardes dos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Diga assim: toda a igreja, esta é uma promessa para a minha vida. Mais uma vez, esta é uma promessa para a minha vida. E o versículo 10, é um versículo que nós conhecemos bastante, diz: estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova. E nós temos declarado e temos crido que vai sobrar, amém? Esse é um tempo muito especial, queridos. Antes da palavra principal, toda reunião nós temos uma oportunidade de plantar uma semente. E no momento da adversidade, no momento da turbulência, é onde nós somos provados na nossa fidelidade. E temos uma oportunidade de plantar sementes. É o momento onde dizimamos, onde ofertamos e onde primiciamos. E aqui você pode observar, aqui orientações da parte de Deus. Se andar, guardar e se cumprir. Ele está dizendo o que vai acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Temos inúmeras promessas da parte de Deus para a nossa vida, em todas as áreas. Mas uma área muito sensível, e uma área muitas vezes que traz o controle, ou então faz com que haja instabilidade, é a área financeira. E eu louvo a Deus, queridos, porque mesmo nesse tempo de isolamento, de quarentena, de pandemia, o nosso Deus, Ele não está com a mão encolhida, e toda semana a gente recebe testemunhos tremendos e maravilhosos do agir de Deus sobre aqueles que têm recebido a palavra, sobre aqueles que têm colocado em prática a palavra, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você pode dizer amém? Então agora eu queria convidar você, com entendimento e com alegria, juntos a gente poder aqui dizimar, primiciar e ofertar. Queria convidar a equipe dos obreiros para estar nos corredores. Você pode dar um sinalzinho aí, tomar o seu envelope. Nós vamos estar orando e depois juntos nós vamos poder participar desse momento muito importante. Assentado mesmo, pode ficar sentadinho mesmo. Nós vamos estar orando e depois você vai poder vir ao gasofilácio, ao altar. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Temos a convicção e a certeza de que o nosso suprimento e a nossa provisão vem do Senhor. E sabemos que nada e nem ninguém pode roubar essa convicção. Então nós queremos apresentar a Ti nesse momento algo que faz diferença no reino espiritual. Nós expressamos a nossa honra, expressamos a nossa fé, expressamos o nosso amor a Ti, consagrando o dízimo, a oferta e a primícia. Pai, nós oramos para que o Senhor conserve no coração dos Teus filhos a fidelidade, e que nós possamos avançar, que nós possamos colher e conquistar nesse ano 2020 de uma forma sobrenatural. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Enquanto nós louvamos, você vai poder trazer o seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Hoje é um domingo muito especial, estamos celebrando o Dia das Mães. Quantas mamães nós temos aqui? Olha que lindo, temos mais duas aqui. Diz que a primeira dama está ali. Eu estive no culto do T.D. Jakes, você lembra, Pedro? E era exatamente o Dia das Mães. Tudo foi voltado para as mães, mas as mães merecem mesmo. Deus que abençoe vocês, que o Senhor traga renovo, fortalecimento. Todos nós somos filhos da mãe, né? Que bom, maravilhoso. Deus que abençoe vocês. Que o óleo fresco esteja sobre a cabeça de vocês. Que o Senhor as renove a cada dia, a cada manhã. Eu estava trazendo a memória hoje, e o nosso grupo familiar, trazendo a lembrança da nossa jornada com a nossa mãe. Tempos preciosos, mas o Senhor é bom, e um dia nós nos encontraremos na eternidade. Deus que abençoe. Filhos, desfrutem da presença da mamãe. Abrace, agora não, né? Não dá para abraçar, cheirar, mas estamos conectados e podemos nos conectar. Deus que te abençoe, mãe, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler o versículo 9 até o 13. É o resumo de toda a matéria escrita pelo sábio. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 1.005 canções, e discorreu sobre muitos temas, e ele fala muito a respeito da sabedoria, mas quando ele vai encerrar o assunto daquilo que ele está escrevendo, ele vai resumir, e aqui ele diz, e fazendo o resumo de tudo que ele escreveu, e eu quero trazer a memória. Deus está nos ampliando no entendimento, porque tudo que Deus deseja é que nós o conheçamos de verdade, na sua essência, na sua graça, no seu amor e no seu poder. E eu creio que existe um caminho para conhecermos verdadeiramente o nosso Deus, não apenas na superficialidade, mas as riquezas insondáveis, impenetráveis do coração de Deus são reveladas àqueles que o temem. Observe aqui Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo de número 9, diz assim: quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus,
e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo o homem. De tudo que vocês têm ouvido. E ali, este é o fim do discurso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Nós nos reunimos neste lugar no nome de Jesus para proclamarmos a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Te agradecemos pelo Espírito Santo, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade e nos ajuda intercedendo por nós nas nossas fraquezas. Pai, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, bendize o teu nome nesta hora. Que o temor do Senhor venha sobre nós, que o temor do Senhor venha sobre cada um de nós, porque o desejo do nosso coração é te conhecer mais e mais. Eu oro agradecido em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. De tudo que você tem ouvido, a suma o resumo é: teme a Deus. O próprio sábio, falando a respeito do temor, ele diz em que consiste o temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Nós entendemos que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é um profundo respeito e reverência a Ele. Temer a Deus é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, obedecer às suas palavras, também abominar o que Ele abomina. Mas ele escreve, o sábio, no capítulo 8 de Provérbios, em que consiste temer ao Senhor. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura deste versículo. Em que consiste, o que é temer a Deus? Ele diz: o temor do Senhor, em uma outra tradução diz, consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os odeio. Olha o que ele está dizendo. Temer a Deus consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Muitas pessoas, elas não conseguem detectar que há soberba no coração delas, que elas são soberbas, arrogantes, elas não têm essa percepção. Na verdade, algumas coisas na nossa vida, nós não temos a percepção, mas pessoas que estão próximas a nós, têm percepções que nós mesmos não temos de nós, não é verdade? Quando você usa um perfume por muito tempo, você não consegue mais sentir o cheiro do perfume, mas pessoas que se achegam e se aproximam de você, elas sentem o cheiro daquele perfume, e você que já usa aquele perfume há muito tempo, você nem percebe mais o cheiro do perfume. É possível que uma pessoa tenha sobre si esta marca da arrogância e da soberba, e ela mesma já não tem mais essa percepção. E aqui o Senhor está dizendo, olha, o salmista o escritor de Provérbios, o sábio, ele está dizendo, olha, temer a Deus consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Em outras palavras, é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Mas ele prossegue no capítulo 6, Provérbios 6, 16 ao 19, ele discorrendo ainda um pouco mais a respeito deste assunto, e o que ele aborrece. E diz aqui o texto: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E ele diz no versículo 17: olhos altivos, olhar altivo, fala de prepotência, se colocar acima. Como é importante desenvolvermos um coração puro, reto, íntegro. A pureza e a leveza no nosso coração e no nosso olhar. Ele aborrece o olhar altivo. E diz mais: olhos altivos, língua mentirosa.
Temer ao Senhor consiste em falar a verdade. Temer ao Senhor consiste em dizer sim, sim, não, não. Nós estamos buscando de Deus a sabedoria e a revelação e o entendimento para que possamos conhecer Deus mais e mais. E Deus está se revelando a nós, se manifestando a nós através da sua palavra. E Deus quer se revelar a você como nunca se revelou. Mas o caminho para a revelação plena de Deus nas nossas vidas passa pelo temor do Senhor. E Ele vai dizer aqui, olha, 6 coisas o Senhor aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Coração que trama projetos iníquos. A gente vive num mundo como cristãos e esta é a nossa chamada de pureza, de singeleza. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, para que nós sejamos simples como a pomba, mas também prudentes como a serpente. E nós trilhamos o caminho da singeleza e da pureza e perdemos um pouco da prudência da serpente. Mas é muito importante, mesmo tendo a prudência da serpente, não percamos a simplicidade da pomba, a pureza de uma pomba. E aqui a Bíblia fala a respeito de pessoas que maquinam, corações que maquinam o mal. Não sei se você já teve a oportunidade de ter o seu celular clonado, ou mesmo receber mensagens. Pessoas ficam tramando o dia todo e noite toda como levar vantagem. Outro dia, o apóstolo André de São Paulo me passou uma mensagem, ele dizendo assim: olha, aconteceu alguma coisa com o deputado Rinaldo, porque ele está me pedindo um favor. Olha só, o telefone dele tinha sido clonado, e a pessoa já entra assim, falando na intimidade, porque o seu nome está lá. E a pessoa já vai pedindo um favor: será que dá para você fazer uma transferência urgente? Porque eu já usei todo o meu limite e eu estou precisando. Olha que coisa interessante. Alguém já recebeu uma mensagem assim? Muitas pessoas, e algumas pessoas são enganadas. Me lembro, o meu cunhado um dia recebeu um telefonema dizendo: ô tio, é o seu sobrinho aqui, tal, e olha, eu estou indo para Campo Grande e o meu carro quebrou na estrada, tio, e você pode fazer um depósito na minha conta? E o tio foi lá e fez o depósito na conta. Pessoas que ficam como que maquinando, planejando o mal, arquitetando projetos iníquos de como levar vantagens. Olha só, a recomendação, a suma de todas as coisas é: teme a Deus. Mas ele não termina aqui, ele prossegue falando a respeito do que é o temor do Senhor. Ele diz: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha só, a 7ª coisa que Deus odeia é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Como é importante nós estarmos abertos para relacionamentos puros. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, e ele fala assim: olha, foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós, porque um diz: olha, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Então havia ali uma contenda, havia ali preferências entre Paulo e Apolo. Eram grandes homens de Deus. E aquela igreja então ela vai se dividindo e vai gerando o que? Contenda. E o apóstolo Paulo então ele vai exortar aquela igreja para que houvesse o que? Um alinhamento de propósito e um só coração, porque a casa dividida ela não subsiste. Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos, e nós precisamos estar atentos, cuidadosos, para que o nosso coração não seja tomado por sentimento faccioso, porque não provém de Deus. E aonde há facção, contenda, dissensões, porfias, ali Deus não se revela, ali Deus não se manifesta. E Deus ele quer e ele deseja se revelar e se manifestar em nossas vidas. Deus quer, Deus deseja se revelar a nós. Eu creio que o Espírito de Deus vai nos levar a águas profundas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos levar aos tesouros escondidos e às riquezas encobertas. E os mistérios de Deus serão revelados a nós, porque seremos tomados pelo Espírito de temor do Senhor. Amém?
A minha oração é que sejamos revestidos pelo espírito de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, ali fala: da raiz de Jessé brotará um renovo, e repousará sobre ele o espírito do temor do Senhor. O espírito da sabedoria, do conhecimento, mas também o espírito do temor do Senhor. Muitas vezes nós queremos o revestimento da autoridade, do poder, e isso Deus tem para as nossas vidas, mas o caminho para termos a revelação plena de Deus e conhecê-lo na plenitude passa pelo temor do Senhor. Aonde há temor do Senhor, ali Deus se revela, e aonde há temor do Senhor, não há contendas, não há facções, não há porfias, há paz, a longanimidade, a expressão de amor. Percebe? Quantos querem conhecer Deus mais e mais? E Ele quer se revelar a você, e Ele vai se revelar a você de uma forma grandiosa e poderosa. Eu creio nisso. Olhar altivo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo dizendo: olha, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Manda, ordena, exorta aos ricos deste mundo que não sejam altivos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a seguir. Quero que você leia esse texto comigo. Exorta aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade, olha só, na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para dela gozarmos. Deus quer que você desfrute, que você se deleite nele, e que você possa desfrutar da provisão plena, provisão completa. Mas não permita que a altivez alcance o seu coração, e Deus te colocando nos lugares altos, mantenha o seu coração reto, íntegro e puro. Amém? Manda, exorta aos ricos deste mundo. Não confie nas riquezas, na instabilidade das riquezas, mas confie em Deus, que a todos abundantemente ou ricamente dá, para que delas gozemos. Mas ele continua dizendo, versículo 18, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e repartir. Esta é uma chamada divina para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos trilhando o caminho, e os nossos olhos estão sendo iluminados para conhecermos a Deus mais e mais, e a generosidade faz parte da essência, do caráter do nosso Deus. E esses são dias propícios para nós compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem dado a nós. Fique atento, que seus olhos sejam abertos para entender esse tempo. E Deus vai dar a oportunidade a você para se expressar em generosidade, para abençoar pessoas. Ezequiel capítulo 16, 49, aqui fala a respeito da maldade de Sodoma. E esta foi a maldade de Sodoma. Olha esse texto. Esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, olha só, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Nunca amparou o pobre e o necessitado. Escute bem. Nós estamos a anos-luz da pobreza. A força da pobreza foi quebrada em nós, como diz Mark Murdock. A costela da pobreza, da escassez, da miséria, da ruína, isso foi quebrado. Amém? Fomos alcançados pela graça e a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A maldição foi quebrada na sua vida. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e o desejo dele é que tenhamos vida e vida em abundância. É possível que na jornada e na caminhada nós nos deparemos com algumas situações de adversidade, mas isso faz parte da jornada e da caminhada. Mas temos visto os céus abertos sobre nós e o favor de Deus se revelando a nós a cada dia. E aqui fala a respeito da maldade de Sodoma. Foram tomados pela soberba, abundância de ociosidade, próspera tranquilidade, construiu o seu ninho no lugar alto, mas nunca se importou com o pobre. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o concílio de Jerusalém,
Porque quando o evangelho chega aos gentios, uma parte dos líderes apostólicos daqueles dias, eles entendiam que os gentios tinham que circuncidar também. Então houve um conflito teológico. E Paulo, ele vem a Jerusalém, e outros, eles se reúnem em Jerusalém, o concílio de Jerusalém, para decidir a respeito desse tema, circuncisão. E ali, reunidos debaixo da direção do Espírito Santo, eles estabelecem ali uma recomendação para que não impusessem sobre os gentios a carga que se tinha sobre os judeus. E eles disseram, olha, que eles se abstenham dos ídolos, dos ídolos, da carne sufocada, da prostituição, e que eles não se esqueçam, dos pobres e dos necessitados. Olha essa recomendação tão simples e tão básica. Nós nos abstemos da carne sufocada, nós nos abstemos da prostituição, nós nos abstemos dos líderes, dos ídolos. Mas a recomendação prossegue dizendo, não se esqueçam dos pobres. Quando nós estendemos a nossa mão aos pobres, não é para um marketing pessoal, para estampar a nossa marca, a nossa identidade, para dizer às pessoas aquilo que nós estamos fazendo. A recomendação de Jesus no atendimento aos pobres é que aquilo que faz a mão direita não saiba a esquerda. E você pode se mover em generosidade para compartilharmos, em generosidade para alcançarmos pessoas necessitadas. Estamos nos aproximando do inverno. É possível que lá no seu guarda-roupa tenha ali um casaco de frio, que você diz, esse eu já não uso há muito tempo, e possivelmente você já não vai usar mais. E você vai dizer, este aqui eu vou separar e vou compartilhar com alguém. E aí você fala, apóstolo, mas aonde eu levo? Traga para a igreja. Nós vamos fazer o encaminhamento e alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Olha só, nós estamos aprendendo a respeito do temor do Senhor. O sábio, ele diz, olha, tudo se resume aqui. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu quero destacar aqui Provérbios capítulo 2. Olha esse texto, Provérbios capítulo 2. A chave para você conhecer a Deus está em temer a Ele. Provérbios 2, de 1 a 5. Provérbios 2, de 1 a 5. Depois eu vou destacar o versículo de número 5. Provérbios 2, de 1 a 5, diz assim: Filho meu, olha isso, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, olha isso, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, se como a prata, se nós buscássemos o conhecimento de Deus e a sabedoria, como nós buscamos as riquezas deste mundo, se como a prata, você já viu pessoas que são diligentes para buscar a prata? Amanhã é segunda-feira, existem pessoas que trabalharam sábado, trabalharam hoje e vão continuar trabalhando amanhã, eles estão buscando o quê? A prata. Tem pessoas que não têm mais nem tempo para Deus, correndo atrás do quê? Atrás da prata. Se você buscar a prata, se você buscar a Deus, como você busca a prata, você vai encontrar o quê? O conhecimento de Deus. Se com a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, agora observe o 5. Então entenderás o temor do Senhor. Então entenderás o quê? Entenderás o temor do Senhor. Entenderás o temor do Senhor. E acharás o quê? O conhecimento de Deus. Se você aplicar o seu coração a buscar o temor do Senhor, como você busca o ouro e a prata, você vai encontrar o quê? O conhecimento, terás o conhecimento de Deus. Terás o conhecimento de Deus.
Olha só, nós conhecemos assim como que um vislumbre de Deus. E esse vislumbre de Deus que conhecemos já é extraordinário, já nos coloca num lugar maravilhoso. E nós paramos ali como crianças. Se nós aplicarmos o nosso coração a entender e a compreender e a temer a Deus, nós vamos encontrar o quê? O conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma libertação? Conhecendo a Deus, você conhece esta verdade que te liberta. O conhecimento da verdade que vai livrar você, vai libertar você das regências espirituais da maldade. Olha só, vamos para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Quando nós lemos Isaías 45, versículo 3, há uma promessa extraordinária que fala a respeito das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Riquezas encobertas e tesouros escondidos. Olha só, riquezas encobertas, dar-te-ei, fala da revelação. O que está por trás da letra? Tem gente pregando apenas religião. O temor do Senhor é o trilho, é o caminho que vai te conduzir ao conhecimento de Deus. Deus se revela, Deus se manifesta aonde há o quê? Temor. Projeta aqui, filho. Primeiro é Romanos 11, 33. Olha o que diz: ó profundidade das riquezas. Ó o quê? Profundidade das riquezas. Eu me lembro quando criança, no sítio onde nós morávamos, tinha ali alguns lugares que eram lugares onde se plantava o arroz, era como um vajão, chamava vajão, o brejo, e o poço era muito rasinho. Depois nós fomos para um outro lugar em que era solo diferente e o poço era mais profundo. Aqui, ó profundidade das riquezas, não está na superficialidade. O conhecimento de Deus não se dá no nível da superficialidade de relacionamento, mas passa pelo temor do Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. E diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Imagina quando alguém vai fazer uma prospecção para buscar encontrar petróleo, se coloca sondas. O temor do Senhor é como que uma sonda que vai te levar a um lugar extraordinário, que é o conhecimento de Deus. Meu irmão, à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai se tornando uma pessoa mais liberta, mais pura, mais santa. O apóstolo Paulo, na sua experiência com Deus, nascendo de novo, tendo um encontro com a luz no caminho de Damasco, aquele homem, ele foi formado, esteve aos pés do melhor mestre dos seus dias, que era Gamaliel. Mas ele vai ser alcançado pela revelação e por Jesus Cristo. E aquela capacitação e aquela preparação que ele teve outrora, ele vai perceber que aquilo era como um refúgio. E ele vai ser levado a uma nova dimensão de entendimento. E o temor do Senhor estava sobre ele, ele servia a Deus com temor e tremor. E ele nos ensina a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. E ele chegou a um estágio tão extraordinário de conhecer a Deus e ter a revelação de Deus, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz: olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Foi algo sobrenatural. Olha que extraordinário. Mas ele servia a Deus com temor e tremor. E ele chega ao ponto de ser como que arrebatado. Ele diz: olha, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Uma coisa eu sei, eu estive no terceiro céu e eu ouvi coisas inefáveis. Os segredos do coração de Deus foram revelados a ele. Por quê? Porque ele temia a Deus. Ele diz: ó profundidade das riquezas. E no capítulo 12 de Romanos, ele fala a respeito de um processo de entrega.
de entrega. E ele diz assim, ó, capítulo 12, filho, versículo 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que ele diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos. Apresenteis a Deus o quê? Os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois do versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando você experimenta a boa, meu irmão, já é um lugar maravilhoso. Agora existe um outro estágio, num lugar agradável, melhor. E existe ainda um outro estágio que Deus quer levar você, que é o pleno conhecimento, a perfeita vontade. Quando você entra nesse estágio daquilo que é bom, já é bom, mas tem mais, o agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos mais um pouquinho. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Em que consistia a pregação do apóstolo Paulo? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Os versos, vamos começar no versículo 1. Diz assim, olha o que ele vai dizer. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ou sabedoria humana. Paulo era um homem preparado e capacitado nas letras, sim. Imagina, ele teve uma boa formação. Ele se tornou como que um cidadão romano, era um homem de nações. Mas ele está dizendo, olha, quando eu fui ter com vocês, para anunciar, versículo 1, filho, deixa lá no 1 um pouquinho. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não fui falar debaixo de sabedoria humana, como os filósofos falavam. Ele está num território grego, o berço da filosofia. Mas ele vai dizer agora no versículo 2: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e grande tremor. Olha só, ele não era o medo, mas ele temia a Deus. Temor e grande tremor. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Mesmo tendo o conhecimento que ele tinha, mesmo tendo a formação que ele tinha, ele abre mão desta formação, para que as pessoas não se apoiassem em argumentos ou sublimidades de palavra, ou convencimento de palavras humanas. Ele abre mão, mas ele vai falar a respeito da sabedoria de Deus, que confunde a sabedoria humana. Confunde o que? A sabedoria humana. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preparar, nos capacitar, mas a nossa confiança não deve estar na força do nosso braço, no desenvolvimento simplesmente do nosso intelecto. A nossa confiança e a verdadeira sabedoria está em quê? Em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém, queridos? E vamos prosseguir um pouquinho mais, uns 5 minutinhos a mais. Vocês aguentam aí? Versículo 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Olha só, a sabedoria deste mundo e dos poderosos deste mundo se aniquilam. As pessoas se prepararam, se capacitaram, e de repente não tem mais o que fazer, e não sabem nem o que fazer. Aniquilou-se a sabedoria humana. Nesses últimos anos, o que mais se aplicou foi o conhecimento e o desenvolvimento humano.
a potencialização do desenvolvimento humano. O autoconhecimento e as declarações de confissões, houve um despertamento e um alinhamento. Se buscaram ferramentas de desenvolvimento e potencialização ao máximo. E as pessoas, elas vinham aceleradas no desenvolvimento humano. E de repente vem o que? A confusão, o caos. Aquilo que eu aprendi a fazer e faço bem feito, já não dá mais para fazer de forma alguma. Imagina. Mas para aqueles que temem ao Senhor, olha aqui para mim. Mas para aqueles que temem ao Senhor, Isaías 33:6, haverá o que? Estabilidade, abundância de salvação. Oi, filha? Pastor Ed está com a Coline. Estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Aqueles que temem a Deus, haverá o que? Estabilidade. Nós não estamos assim como um caniço, agitados de um lado para o outro, indecisos ou inconstantes, levados por ventos de doutrina. Alguém chega e diz, é assim, outro diz, não, é assim, e as pessoas ficam perdidas. Eu li uma estatística, e eu preciso que se busque a veracidade, de um período do ano passado, pegaram um período e quantidade de pessoas que morreram, neste tempo, neste período. E agora em 2020, com a pandemia, neste período que pegaram, do ano passado para este ano, morreram menos 20 mil pessoas no ano passado, morreram 20 mil pessoas a menos do que morreram neste ano no mesmo período. 2019 e 2020, né? 2019 morreu mais gente do que 2020. Então, o que? As pessoas estão confusas. E se você ouve um especialista, ele olha e vê nesse prisma. Aí o outro olha e diz, mas a ciência diz assim. Mas o outro diz assim, mas a ciência aqui também diz assim. Estão o quê? Confusas. Mas para nós que tememos ao Senhor, nós estamos firmados na rocha. E prevenção sim, medo não. Você vai poder estar aí usando a sua máscara, o seu álcool gel, mas não permitir que o medo assole o seu coração. Hoje eu recebi um videozinho assim, da Solurb, que faz a limpeza da cidade, construir um túnel. Aquele túnel onde faz a descontaminação para matar vírus e outras coisas mais. É um túnel, um vaporizador. E as pessoas passam neste túnel. Sabe como se chama o túnel? Prevenção sim, medo não. Você pode dar um aplauso, Senhor, é verdade. Prevenção sim, medo não. A nossa declaração profética já está lá, no túnel do tempo da Solurb. Olha que extraordinário. Deus não nos deu espírito de medo, de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação sim. Você não vai sair, na verdade, de qualquer forma, vai ter o seu cuidado, mas não vai permitir que o medo assole o seu coração. Sobre todas as coisas, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você será inabalável e você vai conhecer a Deus como você nunca conheceu. Deus vai se revelar a você, Deus vai se manifestar a você. E esta é a minha oração: que o espírito de temor, do temor do Senhor, venha sobre nós. E que nós, como comunidade global, possamos conhecer Deus na profundidade, saindo da superficialidade, para vivermos a plenitude do seu propósito nesses dias. Não apenas em Campo Grande, mas nas nações da terra. Vamos orar? Eu quero orar com você. Se coloque em pé. O Espírito de Deus está neste lugar, ministrando aos nossos corações. Cresceremos em sabedoria, cresceremos em conhecimento de Deus. E viveremos as suas promessas de uma forma plena, de uma forma abundante. Se coloque diante do Senhor, se renda a Ele, na plenitude e na totalidade.
Como o salmista, ele escreve: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Faça essa oração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Faça uma oração de entrega, de consagração. Consagre a sua vida a Ele. Que o temor do Senhor venha sobre ti. Que o temor do Senhor venha sobre ti, para que você possa conhecer a Deus na plenitude. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós nos colocamos diante do teu santo trono. Queremos sair, ó Deus, da superficialidade de um relacionamento vazio. Nós queremos te conhecer de verdade. Por isso eu clamo, Deus, derrama sobre nós o espírito de temor. Assim como estava sobre Jesus o espírito de temor, que venha sobre nós o espírito de temor. Venha sobre nós. É o meu clamor e a minha oração nesta tarde. Que venha sobre nós da comunidade global, que venha sobre nós nesta nação, no Brasil, o temor do Senhor, o espírito de temor do Senhor, para que possamos te conhecer de verdade, saindo da superficialidade. Oh Deus, nós não queremos a letra, apenas a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh Deus, não são argumentos humanos, porque o apóstolo Paulo, se fosse por argumentos humanos, ele tinha argumentos, oh Deus, para falar, se expressar, oh Deus, mas ele rejeita os argumentos humanos, capacitação simplesmente humana e a sabedoria humana. Ele não se apoia nos seus conhecimentos humanos. Deus, ele mergulha em ti, o temor do Senhor que estava sobre ele, que ele o servia, desenvolvia a sua salvação com temor e tremor, esteja sobre nós. Deus, eu coloco diante de ti as nossas vidas nesta tarde. Oh Deus, os nossos filhos, a herança que o Senhor tem confiado a nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados e glorifica o teu nome através das nossas vidas. Que a mão do Senhor esteja sobre ti, te guardando, te protegendo. Que a tua mente seja blindada, protegida, guardada. Que os teus lábios sejam tocados pela brasa viva do altar e purificado. Tua mente purificada, uma mente pura, uma mente saudável, sem contaminação, sem malícia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje para todos sempre. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana muito abençoada. Desenvolva a sua vida de intimidade com Deus. Se você ora em línguas, vai desenvolvendo a oração em línguas, e Deus vai se revelando a nós e se manifestando a nós mais e mais. Um beijo no coração. Shalom. Coloque a sua máscarazinha, sem abraço, sem beijinho. Shalom.